Existem duas estátuas em Washington, nos Estados Unidos, que contam uma bela história a respeito de amizade entre homens. Quem fala dessa história é o Richard Phillips, nesse livro aqui, Homens de Verdade, um chamado de Deus para a masculinidade. E olha só, a primeira estátua fica ali no Capitólio, pertinho do prédio onde se reúne o Congresso americano. E é a estátua do general Grant, Ulysses Grant. Ele foi presidente dos Estados Unidos também, mas se destacou como general, como uma liderança militar ali na Guerra Civil. E ele simboliza força, simboliza um homem forte, especialmente para os americanos. E tem esse destaque, uma estátua tão bem localizada na capital dos Estados Unidos. Cerca de 4 quilômetros dali existe uma outra estátua do general John Rawlins, que serviu junto com ele nessa mesma guerra. Mas esse parque onde está a estátua do John Rawlins, ele é um pouco mais afastado, uma região pouco visitada por turistas. Raramente alguém vai reparar que aquela estátua está ali e aquele é o 8º lugar que ela está. Já foi realocada outras vezes. Então, claramente algo com menos destaque que também não está nos cartões postais, como a estátua do Grant. Mas vamos ver a relação entre esses dois caras. Antes da guerra, o John Rawlins já tinha sido advogado do Grant e, num segundo momento, tinha se tornado seu chefe de gabinete. Então, eles tinham um convívio muito próximo. Rawlins conhecia o Grant em sua intimidade, inclusive conhecia suas lutas. E, inclusive, uma luta que o marcou, publicamente exposta, essa luta que ele teve contra o álcool. E a história nos diz que, no início daquela guerra civil, o Rawlins, sabendo da importância que Grant tinha para a força militar americana, o fez prometer que ele ia se abster desse vício durante aquele período. E, por algumas vezes durante a guerra, o Grant flertou com voltar para a bebida, como um escape em um momento de tanta tensão. Mas o Rawlins foi aquele amigo que estava ali, para firmar o seu amigo no compromisso que já havia sido estabelecido em prol da nação. A história foi escrita, o reconhecimento ao Grant como aquela liderança tão importante naquele momento foi dado. Rawlins, proporcionalmente, tem um reconhecimento menor, menos importante em relação ao Grant, mas aqueles que se aproximaram da história, os historiadores que se aprofundaram, relatam com muita clareza, com muita fidelidade aos fatos que, se não fosse essa amizade com Rawlins, provavelmente Grant não tinha nem conseguido completar aquela missão. Essa história ilustra essa perspectiva que o nosso mundo vive de celebrar o indivíduo, conquistas individuais. Mas ninguém conquista nada tão relevante sozinho. E a Bíblia nos traz essa perspectiva aqui no livro de Eclesiastes. Olha só o que diz aqui em Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. É melhor serem 2 do que 1, pois se caírem, um levanta o outro. Porém, ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Qual a importância que você atribui à amizade? Provavelmente você, depois que passou a ter a sua esposa, seus filhos, as responsabilidades cresceram no trabalho, você pode ser que tenha menos espaço em sua agenda para isso, pode ser que você tenha se tornado alguém mais seletivo com os seus amigos. E visitarmos a perspectiva que a Bíblia traz sobre a amizade é um ótimo exercício para que eu e você possamos sondar como é que tem sido o nosso comportamento, os padrões que nós temos estabelecido e vivido em relação a essa área tão importante da vida de um homem. Todo homem é um ser relacional. Nós temos vários relacionamentos e a amizade é um deles que nós precisamos cultivar. A Bíblia tem um exemplo maravilhoso de amizade. Vou trazer aqui para você, que é a amizade entre Jonatas e Davi. Provavelmente você já conhece a história de Davi. Especialmente aquele episódio onde ele luta contra o gigante filisteu Golias. Em meio à guerra, ele estava ali todos os dias, indo até a frente do exército de Israel e desafiando para que eles mandassem seu melhor guerreiro para lutar com ele. Mas nenhum dos soldados, daqueles homens de Israel, daqueles guerreiros, tinha coragem de enfrentá-lo. Homens que já estavam acostumados com as batalhas, que já tinham lutado outras guerras, mas eles estavam ali, hesitantes. Davi chegou para levar comida para os seus irmãos e assim que ouviu aqueles insultos, se revoltou. Imediatamente ele se voluntariou para lutar contra o gigante. Davi era um adolescente, é verdade, mas não era um completo despreparado. Cuidando das ovelhas, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Então era alguém que carregava algumas habilidades. Mas era muito pequeno, pequeno a ponto de não conseguir suportar uma armadura. Era muito pesado para ele. Ele fala com o rei,
O rei respeita, admira aquela fé que Davi tinha. Davi deixou muito claro que Deus daria a vitória a ele. Ele vai e vence o gigante. E agora a gente chega em Jonatas. Por quê? O filho do rei Saul era Jonatas. Até então, até aquele momento, o destaque entre aqueles guerreiros de Israel. Jonatas era o herói das batalhas anteriores. Era, na perspectiva dos homens, o futuro rei. Mas naquele dia, algo mudou. Davi ocupou uma posição que, de alguma forma, Jonatas ocupava, de ser um destaque. Davi teve coragem de fazer o que, já há alguns dias, nenhum dos soldados de Israel teve a coragem de fazer. Enfrentou e venceu Golias. Seria natural se eu e você estivéssemos aqui lendo que Jonatas se ressentiu com aquilo. Mas não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que imediatamente a alma de Jonatas se conectou com Davi. Ele admirou, respeitou aquele homem de Deus. Aquele começo da história de Davi foi muito bonito. E ali também nasceu uma bela amizade, que ainda seria provada. E conforme os anos foram passando, a popularidade de Davi crescendo, em algum momento ele se tornou o alvo do ódio do rei Saul, que tinha se perdido. E por alguns anos, Davi precisou viver como um fugitivo. Ele e alguns outros homens viviam uma vida de muitas dificuldades. Existiam promessas de Deus sobre Davi, mas os anos foram passando, aquelas condições difíceis que eles viviam foram se intensificando. E com certeza, Davi tinha sua esperança abalada. Algumas coisas que ele escreveu deixam isso claro. Davi precisava ser o suporte para aqueles homens que andavam com ele. Eles estavam, em algum momento, fugindo no deserto. Deus não o entregava nas mãos de Saul, mas aquela condição era muito adversa. E naquele momento de fragilidade, essa amizade foi importante mais uma vez. Jonatas servia no exército de seu pai e ele não tinha o intuito de ser desleal ao pai, mas Jonatas tinha em primeiro lugar a sua fidelidade a Deus e ele sabia que o Senhor tinha promessas para a vida de Davi. Isso tinha ficado muito claro. Então Jonatas toma uma posição ousada, que a Bíblia nos diz aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 23, verso 16. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas, naquele momento, ele toma uma posição ousada. Ele sai do conforto e da segurança do palácio para ir para os riscos de uma perseguição no deserto. Ele se coloca numa posição arriscada para poder ombrear com seu amigo, para poder fortalecer a fé do seu amigo Davi. E uma amizade muitas vezes vai nos exigir isso, que nós estejamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, sacrificar o nosso conforto em prol do nosso amigo. Aqui, Jonatas não pensou nas aspirações profissionais que ele tinha e o quanto esse episódio poderiam atrapalhar os planos que ele tinha, os desejos, os sonhos, as expectativas dele. Não. Ele colocou tudo isso diante de Deus para poder ir até o seu amigo Davi. Essa história me ensina sobre nós precisarmos exercer a nossa amizade, por vezes, indo lá no lugar de luta dos nossos amigos e não só em momentos que sejam confortáveis. Olha só o que diz em Provérbios 17:17. Em todo tempo o amigo ama e na angústia se faz o irmão. Quem é esse amigo para você? Você tem alguém nessa posição hoje na sua vida? E uma pergunta mais importante, você é esse amigo verdadeiramente para algum dos seus? Deixa eu te contar algo que tem acontecido na minha vida e tem relação com isso aqui. Esse canal eu criei com um único intuito, estudar o que Deus nos ensina na Bíblia a respeito de ser homem, para que eu e você possamos ser homens ainda mais parecidos com o padrão estabelecido por Ele. Nos últimos anos eu venho me envolvendo em algumas iniciativas que têm esse objetivo. E quanto mais isso aconteceu, mais homens me procuraram, levantando a mão, para quererem conversar. Homens que, em sua realidade, não têm com quem dividir as suas lutas, não têm com quem se orientar. Davi estava nessa posição, Jonatas foi lá, fortaleceu sua fé. Eu tenho procurado ser esse homem para alguns que me procuram e como isso tem se intensificado após o começo do canal. E eu também tenho esse espaço com outros homens, homens que eu procuro para abrir meu coração a falar sobre as minhas aflições, minhas lutas, minhas dificuldades. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão de conselheiros você vai buscar homens sábios, especialmente naquela área em que você precisa de um direcionamento. E um amigo, ele pode ocupar essa posição. O que Jonatas fez de muito interessante, que é o que eu tenho procurado fazer também com esses amigos, com esses homens que me procuram. Jonatas, além de encorajar,
é claro que o encorajamento é algo muito importante, ele ofereceu algo além. Ele reforçou para Davi as promessas de Deus sobre a vida dele. Olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17. Jonatas dizendo, tá? Ele disse, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Isso aqui eram promessas de Deus sobre a vida de Davi. Jonatas foi lá, é claro, para fortalecer pela sua presença, pelo seu incentivo, mas também por reforçar as promessas de Deus sobre a vida dele. Isso é o que amigos podem fazer de mais valioso uns pelos outros. Existem muitas promessas de Deus sobre você e sobre mim. As promessas de Deus que estão na Bíblia para o seu povo se aplicam a todos aqueles que no nosso tempo creem em Jesus. Você crê em Jesus? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? As promessas que estão na Bíblia são para você. E assim como nós estudamos que Jonatas abriu mão de uma posição de segurança e conforto na realeza para ir até o lugar de dificuldade de Davi e fortalecê-lo, lembrá-lo das promessas de Deus sobre ele. Jesus é o maior exemplo disso. O próprio Jesus também saiu de um lugar confortável, seguro, ao lado do Pai, viveu como um homem aqui na terra e se sacrificou por mim e por você. Jesus é o maior exemplo desse amigo que se sacrifica, que vai até o seu lugar de dificuldade, que está de braços abertos para você. E em Hebreus 13:5 ele deixa claro que nunca te abandonará. Então nesse vídeo eu quero trazer para você algumas reflexões. A primeira é se você tem aberto espaço para esse amigo que está interessado na sua amizade, na sua companhia, em viver ao seu lado. Se você tem aberto espaço para Jesus na sua vida. E eu vou te dizer que esse canal é um ambiente que você vai conhecê-lo mais se você assistir outros vídeos. E em relação às suas amizades, como é que estão as suas amizades hoje? Quando você ouve esse vídeo, você entende que você desempenha um papel de amigo como Jonatas foi para Davi? Você é esse amigo? Quando você pensa nos seus amigos, na postura deles com você, você tem amigos como esses? Eu desejo do fundo do meu coração que você adquira amigos assim. Amigos que não só vão no seu lugar de dificuldade ombrear com você, mas que também te apontam, te lembram das promessas que Deus tem para a sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é forte e corajoso. O Senhor está com você. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São promessas para aqueles que creem em Jesus. Então o meu desejo é que você tenha amigos que te reforcem isso. Mas eu quero te dizer que em cada um dos vídeos que eu faço aqui, eu também tenho essa intenção de reforçar quem é você como homem criado por Deus. Sua identidade não são as experiências que você teve, não são os erros que você cometeu. Se você crê no Deus da Bíblia, a sua identidade está estabelecida ali. E em cada vídeo desse canal é isso que nós vamos estudar. Não se esqueça, o mundo muda quando um homem honra sua família. Tamo junto.